Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos então hoje iniciar o nosso componente RGE2. Como eu disse ontem a vocês, nós vamos fazer, na verdade, eu vou explicar a prancha base para vocês hoje, mas antes disso eu vou passar um slidezinho aqui que eu fiz uma apresentação. Na verdade, eu já tinha essa apresentação para a gente relembrar um pouquinho, né, de perspectiva, e aí a gente entrar nesse assunto agora de perspectiva aérea, que é o que a gente vai trabalhar nesse semestre, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só me avisem se vocês estão vendo o slide, tá? Tá dando para ver? Sim. Legal. Então, nós vamos conversar sobre RGE, né? RGE2, que é a representação gráfica espacial. Vocês já tiveram aí a iniciação com a Monique, né? Em RGE1, semestre passado. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho o assunto em perspectivas aéreas, tá? No nosso plano de curso tem aí outros tipos de perspectivas, mas vai passando o slide aqui, eu vou conversando com vocês. Então, no nosso plano de curso, nós veríamos a perspectiva novamente com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, e as perspectivas militares, né? Com um ponto de fuga e 2 seriam internas e externas. Porém, para a gente não repetir, né, o que vocês já viram com a Monique, nós vamos tratar somente da perspectiva aérea, tá? Para depois a gente conseguir fazer a interdisciplinaridade com o projeto 2 e TCC, né, como eu comentei ontem com vocês, e vocês ganharem aí mais esse tempo para conseguirem produzir o projeto final de vocês, tá? A militar é a perspectiva cavaleira. Eu não sei, acho que o Fábio fala alguma coisa de cavaleira com vocês. Então, nesse curso nosso de RGE2, nós vamos tratar somente de perspectiva aérea, tá? Então, aqui, na verdade, né, tem como vai continuar sendo avaliação de MB até I, né? Vamos ter as avaliações práticas, que são as pranchas que vocês vão apresentar. Entrevistas nada mais é do que o nosso bate-papo aqui, quem participa, né? E o uso correto dos equipamentos, lembrando que é sempre importante a gente entregar um desenho limpo, né? A gente se manter organizado em prazos, enfim. E lembrar de, principalmente em RGE2, eu cobro muito isso, tá, pessoal? Encontro de linhas. Vocês já estão se formando, a gente já não pode mais aceitar um desenho primário, né? Então, prestem bastante atenção no encontro das linhas, se está tudo certinho. É lógico que a gente sabe que nem todos têm a prancheta, tá? Então, algumas coisas são relevantes, mas eu sou bastante criteriosa na correção em relação a isso. Então, aqui, né, para vocês relembrarem os equipamentos, nós vamos trabalhar com as folhas A3, né, margeada, os nossos esquadros, lapiseira, escalímetro. Para quem tem a pranchetinha, usar, né, a régua paralela. Para quem não tem, vai continuar montando seu esqueminha aí em casa. E para quem optou no presencial, vai poder desenvolver dentro da sala, né? A nossa famosa fita crepe, o paninho com álcool, que agora vai ter que ser álcool 70, né? Para quem for presencial, desinfetar a sua área de trabalho enquanto estiver usando. E lembrar de desinfetar quando. Então, para relembrar o que é a perspectiva, no desenho artístico, ela pode ser definida como um recurso gráfico que utiliza o efeito visual de linhas convergentes
para criar uma ilusão de tridimensionalidade do espaço e das formas quando estas são representadas sobre uma superfície plana, como a do papel de desenho, uma tela de pintura ou qualquer outro suporte bidimensional, né? Então, para vocês lembrarem aí dos elementos da perspectiva, né? A linha do horizonte é o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Numa paisagem é a linha do horizonte, né? Que separa aí o céu e a terra. O ponto de vista, na representação gráfica da perspectiva, né? É comum a gente ter o ponto de vista e ele ser identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte, o PV, né? Chamado de ponto de vista. O ponto de vista revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas. Observação. Dependendo do ângulo visual de observação do motivo, a linha vertical que localiza o ponto de vista pode situar-se centralizada na cena compositiva ou num dos seus lados, né? A gente pode levar o PV mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. Se alguém já tiver dúvida, pode me chamar, tá, pessoal? Pode me interromper. Então, aqui, ó, o ponto de fuga é o ponto localizado da linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem, quando vistas em perspectiva, né? Então, o ponto de fuga está localizado aqui e todas as linhas vão convergir para ele, tá? Em alguns casos, alguns tipos de perspectiva são necessários 2 ou mais pontos de fuga. Vocês tiveram aí 1 e 2 pontos de fuga, né, em RGE1. Em situações como estas, poderão ter pontos tanto na linha do horizonte quanto na linha vertical do ponto de vista. Em alguns casos, é possível o ponto ficar fora tanto da linha do horizonte quanto do ponto de vista. Agora aqui, a linha de fuga. São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Então, tem o ponto de fuga e as linhas que chegam até ela são as nossas linhas de fuga. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual de profundidade das faces em esforço dos objetos em perspectiva. Então, aqui é a mesma cena, né? Um lado somente com o ponto de fuga e do outro lado mostrando aí as linhas chegando no ponto de fuga, criando a profundidade. Então, pessoal, ó, isso aqui acho que vocês viram com o Henrique, que tudo que está abaixo da linha do horizonte é visto de cima para baixo. Então, a gente tem a linha do horizonte, o observador, e o que for desenhado, né? Vamos tratar por desenho. O que for desenhado abaixo da linha do horizonte, a gente vai ver a parte... Espera lá. Tudo que está abaixo, a gente vai ver a parte de cima do objeto. Tudo que está acima da linha do horizonte, a gente vai ver a parte de baixo do objeto, perdão. E o que está sobre a linha do horizonte, no mesmo nível do nosso olhar, a gente vai enxergar sem a parte de cima e sem a parte de baixo. A gente vai enxergar a frente dele, né? Então, parte de baixo, a parte de cima, o topo, né? E na linha do horizonte a gente vai enxergar a frente desse objeto. Observando o plano do quadro em perspectiva, podemos compreender melhor esse processo. Então, aqui, ó, a gente tem o plano do quadro, né? Onde a altura da linha de visão acompanha o observador, ó. Então, o meu bonequinho está aqui e essa é a linha de visão, da mesma altura dele. Independente do local em que ele se encontra, sentado em pé ou no alto de um edifício, essa linha vai sempre estar acompanhando ele. A linha de terra é onde o observador está situado, né?
Então, se ele estiver em pé, sentado, a linha de terra vai estar sempre acompanhando a base dele. E o ponto de vista é aquele que coincide com os olhos do observador sobre a linha do horizonte, né? Então, aqui para vocês entenderem um pouco sobre o plano do quadro. E aí, nós vamos entrar no nosso assunto aqui, né? A perspectiva interna aérea. Então, o que seria, pessoal? Basicamente, a situação que vocês enxergam quando começam a utilizar os programas gráficos, né? Os programas que a gente usa na nossa profissão, como o SketchUp, como o ProMob. Quando vocês estão vendo em planta, em perspectiva, é essa visão que vocês têm, uma perspectiva aérea, né? Onde a parte de cima aqui, vocês estão conseguindo ver o meu cursor? Sim. Tá. Então, onde essa linha aqui, né, essa parede é a nossa verdadeira grandeza, tá? Ou seja, as nossas medidas reais estão aqui, né? Nesse caso, nessa planta estaria nesse contorno. E aí nós vamos levar tudo isso para o ponto de fuga. E aí conseguir gerar a perspectiva aérea, tá? O que vai mudar, na verdade, é a posição do observador em relação ao que vocês vinham fazendo com a Monique. Agora o nosso observador vai estar posicionado acima da planta. Então, dessa maneira a gente consegue transformar a perspectiva em perspectiva aérea, tá? Então, o nosso exercício, a nossa prancha base. Eu fiz aqui um passo a passo para a gente poder entender o processo. Mas primeiro eu vou ler o exercício e depois a gente vai voltar para cá, tá? Deixa eu entrar aqui na... Acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Vocês não estão vendo, né, o exercício, só a outra tela. Esse material eu vou deixar para vocês depois, tá? Aqui na nossa equipe. Vai ficar em material de aula. Então, o nosso exercício, que é a prancha base, a prancha número 1, eu vou dar um passo a passo aqui, depois eu vou mostrar para vocês lá. Eu fiz no AutoCAD para vocês visualizarem, tá? Então, desenhar uma perspectiva aérea, inserindo... na verdade, agora nós não vamos inserir a porta e a janela. A gente só vai definir desenhar o ambiente. A porta e a janela é a folha 2, tá? Nós temos as dimensões aqui, ó. Nós vamos usar escala de 1 para 20. A espessura das paredes vai ser de 15. O pé direito de 3 metros. E o nosso ambiente vai medir 3,30 por 3,90. Né? Então, com as paredes, ele vai ficar 3,60 por 4,20. Eu dei essa medida externa para vocês conseguirem centralizar o desenho, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Desconsiderem agora a porta e a janela na primeira prancha, que nós não vamos fazer, tá? Então, pessoal, na perspectiva aérea, a gente vai utilizar a folha A3 no sentido vertical, porque senão não cabe, vocês não conseguem desenhar se a gente afixar a folha no sentido horizontal. Então, fixar a folha na prancheta no sentido vertical, com a orelha da folha para cima. Então, aquela parte onde a gente fura, né, para colocar na pasta, ela vai ficar do lado de cima, tá? Vocês vão centralizar o desenho a partir do rótulo. Então, eu tenho algumas imagens aqui, por isso que é bom a gente fotografar a lousa, né? Tem algumas imagens para mostrar para vocês, ó. Não tá dando para ver, né?
Poxa, podia conseguir compartilhar tudo ao mesmo tempo, né? Deixa eu mudar aqui. Vocês estão vendo a lousa? Sim. Legal. Então vejam, ó, nós vamos ter a folha fixada na vertical, o rótulo, né? Nós continuamos fazendo o mesmo rótulo que a gente já vinha fazendo. E aí vocês vão centralizar o desenho do rótulo para a margem, tá? Porque se vocês começarem aqui, ó, sem considerar o rótulo, a sua perspectiva vai cair em cima do rótulo. Então, nós vamos ter 2 centímetros da margem superior, 2 centímetros na escala normal, 1 para 100, tá? Marcou 2 centímetros, comecei a desenhar a minha plantinha baixa aqui, com aquela medida de, deixa eu ler de novo, externo 3,60 por 4,20. Então, vocês vão colocar aqui, né, 4,20, 3,60, na escala de 1 para 20, tá? E vão desenhar aqui a espessura das paredes, que é de 15. Mais 2 centímetros, vocês vão medir na escala 1 para 100, e aí vão fazer o corte esquemático, que tem o pé direito de 3 metros de altura, tá? Esse corte esquemático na escala de 1 para 20. E aí vocês vão pegar a espessura da parede, como é um corte, né? Vocês vão descer a espessura da parede aqui, ok? Então, 2 centímetros na escala 1 para 100, desenhei o meu ambiente na escala 1 para 20, mais 2 centímetros em 1 para 100, desenhei o meu ambiente na escala de 1 para 20. E eu vou lembrar de centralizar entre o rótulo e a margem, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu já vou lendo e falando lá na imagem para não ter que ficar saindo. Aí, pessoal, nós vamos para a próxima imagem. Deixa eu ver qual que é. Então, aqui vocês têm as dimensões e aí já é o passo a passo. Então, eu vou voltar no nosso slide. Compartilhe, compartilha de novo. Então, agora a gente vai fazer a perspectiva propriamente dita, tá? Então, o que a gente fez lá agora é essa primeira representação aqui, tá? Nós vamos marcar sempre no ambiente, perspectiva aérea, no corte esquemático, vocês vão escrever piso, que é a linha vocês vão representar, né? O piso aqui e a linha de terra, né? Mas vocês não precisam colocar, coloquem só o piso. E aí a linha do quadro, ok? Próximo passo, nós vamos marcar o ponto de fuga e o observador. O ponto de fuga aqui, pessoal, tá fácil, né? Depois que eu já dimensionei o meu ambiente, como que a gente vai achar o ponto de fuga? Alguém se habilita? No centro do cômodo? No centro do cômodo. Vocês vão ligar as duas extremidades, né? E aonde cruzar essas duas extremidades é o nosso ponto de fuga, o centro do ambiente, tá? E aí o nosso observador, pessoal, ele pode estar de 1 vez a 1,5 vezes a medida do ambiente externo aqui, tá? Como a nossa folha é uma folha 3, nós vamos usar 1 vez a medida a partir da linha do quadro, ok?
Então, o meu ambiente tem 4,20. Eu vou, alinhado com o ponto de fuga, traçar uma linha auxiliar da linha do quadro, ultrapassando aqui o meu ambiente e vou marcar essa largura de 4,20, que é uma vez a largura do ambiente. Ela pode ser até 1,5 vezes, tá? Então, subi aqui na escala de 1 para 20, tá, pessoal? Subi aqui, os meus 4,20 deu aqui, vou marcar o observador. É aqui que muda a situação do que vocês vinham vendo. O nosso observador agora está na parte de cima do nosso ambiente. Ok, até aqui? Sim. Sim, Legal. ok. Então, ó, ponto de fuga pode ser deslocado na planta. Só que se a gente deslocar o ponto de fuga, o meu observador segue ele, tá? Se eu trouxer o meu ponto de fuga para cá, o meu observador vai estar junto com ele, sempre alinhado aqui, tá bom? O próximo passo, então, é a gente traçar o nosso ambiente em perspectiva, né? Perspectiva aérea. Então, aqui sempre nas nossas paredes aqui, né? Onde a gente marcou as dimensões, vai ser a nossa verdadeira grandeza. Então, todas as medidas que eu precisar marcar vão ser marcadas aqui, tá? E aí depois, quando ela afunila, né, que ela vira a perspectiva aérea, essa parte de baixo não tem uma medida exata, ela está em perspectiva. Então, todas as dimensões vão ser marcadas nesse ambiente que a gente traçou. Então, agora nós precisamos formar o nosso ambiente. Então, ó, tudo que está no corte esquemático, pessoal, vai lá para o meu observador. E tudo que está na perspectiva vem para o ponto de fuga, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a espessura da parede e a minha largura do ambiente, né? Então, como eu vou desenhar a parte interna do meu ambiente, eu vou pegar o ponto A, que é a parte interna. Se eu pegar esse ponto de fora, eu vou dar uma espessura para a parede. E não é o que nós vamos fazer agora. Agora a gente só vai desenhar as 4 paredes do ambiente e o piso. Quando a gente for colocar portas e janelas e outras situações que a gente vai ver, aí nós vamos usar o ponto externo, tá? Então, peguei o meu ponto interno, pode ser tanto desse lado quanto desse lado, tá, pessoal? Vocês vão ligar esse ponto lá no observador. Então, lembre-se, a regrinha é bem simples. Tudo que está no corte vai para o observador, tudo que está na perspectiva vem para o ponto de fuga. Tracei o meu ponto A, levei no observador. Onde ele cruza a linha do quadro, a gente vai subir uma perpendicular até encostar aqui nas linhas que eu tracei para achar o ponto de fuga. Então, subi, encostei, peguei a minha reguinha paralela, tracei, liguei no outro ponto, desci com o esquadro, liguei de volta no ponto A. Então, eu transportei esse... Oi? Esse, só para ficar claro, esse 3,90 por 3,30 é interno, né? 3,90 por 3,30 interno. Ok. Eu dei a medida externa para vocês conseguirem centralizar. Tá? A hora que você colocar a parede, ele vai ficar com 4,20, concorda? 3,90 mais as paredes de 15 vai dar 4,20. Sim. Certo? Então, os 3,90 é o lado interno, ó. Os 4,20 lado externo. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá bom, entendi. Tá. Sim. Ok. Então, quando eu fechar esse retângulo,
eu transportei esse ponto A para a perspectiva. Ele está aqui, ó. Então, apagando as linhas, né, que eu não vou utilizar, esse é o meu ponto A, ó. Então, aí a gente tem a perspectiva aérea do nosso ambiente, sem portas e janelas, finalizada, tá? Percebam, aqui é como se eu estivesse vendo a altura do meu pé direito, sem a laje, né? Uma parede, duas paredes, três paredes, quatro paredes e aqui o meu piso, que nada mais é do que isso aqui, ó. Uma parede, é que aqui está ambientalizado, né? Duas paredes, três paredes, quatro paredes e o meu piso. Conseguem visualizar aqui essa situação? Sim. Sim. Sim, dá para ver sim. Ô, Raquel, conforme for fazendo, vai apagando as linhas? Então, eu gostaria que vocês fizessem todas as linhas bem clarinhas, para vocês não esquecerem Tá. como elas foram feitas. Entendi. Na prancha 1, quando vocês chegarem no final, vocês vão engrossar essas linhas, vocês vão deixar o ambiente mais escuro. E Entendi. aí as outras linhas vão ficar fraquinhas, né? As linhas de apoio. Tá, entendi. Ah, quem tiver tempo e quiser fazer outras pranchas, que nós vamos usar essa prancha como base para todos os exercícios, pode fazer, mas aí não escureçam quando chegar no ambiente, porque nós vamos ter que apagar. A gente vai inserir porta, inserir janela, inserir parede, tá? Então, a primeira prancha vocês podem deixar já o ambiente finalizado com um traçado mais forte. Agora, as demais, quem quiser já ir adiantando, deixa tudo clarinho. Raquel, Tá? Oi. são quantas pranchas mesmo? Se eu não me engano, são 6. 6 ou Tá. 7, tá? Tudo com essa mesma base, né? Tudo com essa mesma base, essa mesma medida, idêntico. Aí o Tá que vai bom. acontecer é que cada prancha a gente vai fazer uma situação. Nós vamos colocar porta e janela, nós vamos colocar parede, objetos, tá? Tá bom. Aí vamos, ó, por exemplo, aqui já é a questão de começar a inserir porta e janela, mas já é a nossa segunda prancha, eu não vou explicar agora, mas só para vocês entenderem que a gente vai evoluindo, tá? E aí, então, né, a aplicabilidade das perspectivas aéreas, elas são, na verdade, hoje em dia, pouco desenhadas à mão, né? Porque nós temos aí as ferramentas que nos ajudam a desenvolver esse processo mais rápido. Então, hoje, com a gama de programas gráficos disponíveis, a representação manual caiu em desuso. Usamos a perspectiva aérea para analisarmos a disposição do ambiente e apresentar ao cliente de maneira clara a configuração interna com mobiliário e circulação dentro do espaço físico. Mas não é que porque ela caiu em desuso que nós não temos que saber fazer, né, pessoal? Na verdade, a gente precisa entender o processo até mesmo para poder utilizar depois os programas gráficos, né? E aí, deixa eu só colocar as imagens da lousa, que aí tá coloridinho, vocês conseguem visualizar também. Pera lá. Então, a princípio parece complicado, mas é bem simples. Eu faço bem passo a passo. Tá dando para ver a lousa? Sim. Sim. Ó. Então, a gente tem aqui, né? O meu fica um pouco diferente do de vocês, porque na lousa a gente não tem a escala correta, né? Mas só para visualizar, Sheila, ó. Quando vocês terminarem, vocês vão deixar as linhas escuras, né, do ambiente, que são as amarelas aqui, e as auxiliares bem clarinhas, ó.
Certo? Ó, 0,5 escuro e o branco 0,3 claro. Ô, Raquel, Oi. qual que é... Ah, é 2 centímetros também? A distância que é do final da aérea para o começo da linha do quadro. 2 centímetros na 1 para 100 também. Tá bom. Tá? Vou deixar essas imagens aqui para vocês de referência, ó. 2 centímetros, depois 2 centímetros. O que está em centímetro é 1 para 100. Tá? Raquel, essa primeira prancha você já vai querer ela para a próxima aula? Não, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Na aula que vem eu vou entrar, vou conversar com vocês. Na verdade, assim, Sheila, geralmente eu explico em uma aula, deixo essa aula para vocês fazerem, começarem a fazer, e aí eu ainda dou mais uma aula. Geralmente vocês conseguem desenvolver essa primeira muito rápido. As demais demoram um pouquinho mais tempo. Então aí eu vou fazendo com vocês, passo a passo. Eu gosto, se for possível, vocês estarem com a prancheta, né, e a gente desenvolvendo junto. Agora, quem vai voltar no presencial vai ser assim, mais fácil, né? Eu faço juntinho lá. Aqui a gente vai fazendo, eu vou fazendo no CAD e vocês vão fazendo junto comigo, Ah, ok. tá? É fácil, né, gente? Até aqui tá mamão com açúcar. O que que vocês acharam? É igual o que a gente fez no semestre passado. Só que é o inverso. É um jeito de Isso, interpretar, assim, né? E o lugar do isso, observador. exatamente. O que vai mudar agora é o nosso observador. É. Semestre passado a gente fez da baixa para vista normal e agora é da vista para baixo. Né? Isso, é isso aí. Então agora eu vou deixar, não sei se vocês estão aí com o material, né? A Bia está perguntando se ela quiser adiantar as outras pranchas, precisa deixar essas linhas de construções que fiz na primeira. Se você entender de onde surgiu tudo, não precisa, tá? Se não, deixa ela bem clarinha, faz um peso de mão aí bem levinho. Só não vai escurecer, que depois vai ficar ruim de você apagar. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo ok? Acho que sim. Vai chegar um momento que vai ter muita linha. Por isso que eu gosto de fazer passo a passo, porque chega um momento que confunde, tá? Então, pessoal, eu vou ficar aqui, eu vou deixar vocês começarem a desenvolver. Se quiserem, tiverem alguma dúvida, vai me chamando. E aí na próxima aula eu vejo quem conseguiu fazer, né? Senão eu auxilio aqui e já provavelmente consigo explicar a próxima, porque a primeira vocês vão fazer rapidinho, tá bom? Tem uma medida, Laís, a medida do ponto de fuga. Não, não é do ponto de fuga até o observador. O observador vai estar uma vez a largura do ambiente da linha do quadro. A nossa largura do ambiente é 4,20. Então, você vai pegar e marcar 4,20 alinhado com o ponto de fuga da linha do quadro até o observador. Sheila, faz amanhã, não tem problema. Deu para entender, Laís? Senão eu volto lá para você ver no desenho. Deu? Eu vou deixar para vocês essas imagens da lousa. Eu não vou deixar essa folha de exercício, porque senão vocês vão querer fazer a porta e janela. Aí eu deixo na aula que vem. E vou deixar esse slide para vocês, tá bom? Imagina, boa noite. Eu que agradeço. Estou aqui. Se precisar, pode me chamar. Se alguém for começar a fazer, tá? Ok, obrigada, Raquel. Boa noite.
Obrigada eu, gente. Beijo. Boa noite. Obrigado, Vou parar a Raquel. Boa gravação. noite. Obrigada, igualmente.